Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao novo episódio do Intérprete Memorável. Esse é o episódio número 6 e hoje você vai descobrir as principais diferenças entre a interpretação consecutiva e a interpretação simultânea. Mesmo que você esteja começando agora na Libras, na interpretação, ou que você já seja um intérprete de Libras que já está atuando há algum tempo, ou mesmo um intérprete experiente, hoje você vai ter a oportunidade de se aprofundar ainda mais e descobrir técnicas e práticas para você continuar se desenvolvendo como intérprete e avançar ainda mais. Eu, Madison Barreto, estou na Universidade Libras há mais de 23 anos, sou casado com a Raquel, ela é surda, poetisa e escritora. Juntos nós fundamos a Universidade da Libras e a Unidestrava e hoje a gente, nesse novo episódio do Intérprete Memorável, você vai ter a oportunidade de esclarecer muitas dúvidas e perguntas. Então, deixa aqui abaixo o seu comentário, a sua pergunta. Quem sabe, no próximo episódio do Madison Responde, que é o meu outro podcast, eu trago aqui novas possibilidades e respostas para você também. Qual a diferença entre interpretação consecutiva e simultânea? Em linhas gerais, a interpretação consecutiva é aquela em que alguém fala, para de falar, para o intérprete poder passar aquilo ali para outra língua, né? Transmitir aquilo ali na outra língua. Então, por exemplo, tem um intérprete falando inglês, aliás, tem uma pessoa falando inglês, aí ele fala algumas frases para o intérprete vai lá e tem o tempo ali para ele poder falar, passar a mensagem ali para o português. Essa é a lógica da interpretação consecutiva. No caso da Libra seria alguém está falando em português, você interpreta aquilo ali para Libras, a sua sinalização, ou alguém está falando em Libras para você então passar aquele ali para o português. Então tem essas duas formas aí. A interpretação simultânea é quando essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, a pessoa já vai falando e ao mesmo tempo você já vai interpretando para Libras. A pessoa está falando em português, ao mesmo tempo você vai interpretando para Libras. A pessoa está falando em Libras, ao mesmo tempo você já vai ali interpretando para o português, na voz, por exemplo. No caso das línguas orais, a interpretação simultânea, alguém está proferindo uma palestra em português, por exemplo, e enquanto isso, o intérprete está interpretando ao mesmo tempo aquilo ali para o inglês, por exemplo. Aí, geralmente, no caso das línguas orais, é usado fone de ouvido. Eu já participei de conferências que tinha palestrante falando espanhol, falando inglês, e depois, à medida em que eu fui me desenvolvendo mais no inglês, me tornei fluente no inglês, aí eu assisti muitas vezes palestras onde eu tive a possibilidade de diretamente, sem depender do intérprete, eu conseguir participar do evento. E, é muito legal quando você consegue fazer isso numa outra língua que você não conhece, ou que você achava que você não estava tão profundo naquele detalhe ali em específico. Mas o grande detalhe aqui sobre a interpretação consecutiva e simultânea é que, no final das contas, a interpretação simultânea, ela não é simultânea. Ela não está acontecendo exatamente no mesmo momento. Por quê? Porque, obviamente, você não está dentro da cabeça de quem está falando em português para você poder interpretar aquilo ali para Libras. Exatamente na mesma velocidade que a pessoa está fazendo. Então, sempre, quando você ouve algo em português para você interpretar para Libras, por mais que você esteja lá na frente, interpretando naquele mesmo momento, quer seja no contexto formal ou informal, não é no mesmo momento. Porque sempre, qualquer tipo de interpretação, ela é consecutiva. Não tem como ela, de fato, ser simultânea na sua essência, sim. Agora, convencionou-se chamar que essa comunicação, essa interpretação que é feita, é chamada de simultânea. Mas a grande verdade é que existe um tempo que você precisa de ouvir a mensagem, pensar nela, processar ela, para então vai poder passar isso para o português, para a Libras. E quando você deixa esse espaço de tempo, é chamado de lag time, entre você ouvir, para você poder pensar,
elaborar aquilo ali, enfim, tem 7 passos que são necessários você fazer durante a interpretação. Eu chamo esses passos de gomos, porque eles acontecem ao mesmo tempo, embora sequenciais um ao outro, eles continuam acontecendo durante toda a sua interpretação, e então você passa aquilo ali sinalizando em libras, ou você vê uma sinalização em português, e então você passa aquilo ali para o português. Você vê a sinalização em libras, quer dizer, e você passa aquilo ali para o português falado. Ou seja, de qualquer forma é necessário esse espaço de tempo. É necessário esse espaço para que você tenha aquilo que é necessário de fazer esses ajustes, aquilo que é necessário da compreensão, do descolar aquela mensagem da língua-fonte e as várias outras etapas do fluxo. A grande questão é que tem situações em que você precisa de usar a interpretação consecutiva, quando ela de fato é consecutiva, em que você realmente para, a outra pessoa tem que parar para você poder falar. E tem situações em que é muito mais prático você estar ouvindo algo em português para você passar para libras. Você precisa de conseguir identificar qual que é o melhor momento para uma e para outra, porque embora no final das contas é tudo consecutivo, porque você tem que ter esse espaço e tempo, mas a grande questão é que existe sim uma diferença se a pessoa para você poder sinalizar ou se ela vai falando ali de forma contínua. E a grande questão é justamente encaixar essas duas possibilidades da comunicação e te trazer para um momento novo da sua interpretação. Quando utilizar a interpretação consecutiva e quando utilizar a simultânea? Isso varia de muitas formas diferentes. Depende do que você está interpretando. Se é um evento, se é uma audiência, se é uma conversa informal, se é um ambiente de compra, por exemplo, se é uma loja, se é um banco, qual que é o tipo de contexto que você vai interpretar. Inclusive, por exemplo, já aconteceu de eu estar interpretando uma conversa de telefone para uma pessoa surda. Ela trabalhava no lugar onde eu coordenava os funcionários surdos. A mãe dela morava numa outra cidade. Isso a gente está falando de uma época em que quase ninguém tinha smartphone. Estava bem no começo ainda das ligações em vídeo. Então ela me pedia: Madison, você pode ligar para minha mãe? Eu ia lá no orelhão, ligava, e o telefone público, né? Ligava, ficava lá com o fone assim, e às vezes eu ficava lá assim, né? E aí eu ia sinalizando. Muitas vezes o fone caía, não dava. E aí eu falei para ela assim, espera um pouco aí. Aí eu ouvia primeiro tudo aquilo que ia ser falado ali pela mãe dela, e aí depois disso eu ia e interpretava para libras aquilo que foi falado. E aí também a surda sinalizava algo, às vezes na mesma hora eu já interpretava para a mãe dela o que ela estava dizendo, mas tinha situações em que o tipo de assunto era um assunto mais delicado. Às vezes era um assunto muito particular, era um assunto mais íntimo, e era necessário eu ter muito tato para eu poder realmente entender o contexto e não ficar preso a determinados sinais, mas entender realmente aquela comunicação. Eu tinha que ter certeza absoluta do que eu ia falar, principalmente porque tinha uma limitação de tempo, era o horário de trabalho, então a chefia liberou apenas alguns minutos ali, tinha a questão da comunicação à distância e do telefone, enfim, tinham vários fatores ali. Hoje em dia, no dia a dia geral de uma pessoa que está atuando como intérprete de Libras, na maioria das vezes é necessário você utilizar a interpretação chamada de simultânea. Por quê? Porque você vai estar ali num ambiente qualquer que seja, ouve algo em português e ao mesmo tempo você passa para Libras. Eu, Madison, prefiro fazer assim, inclusive, do que a interpretação consecutiva no caso da Libras. Por quê? Porque enquanto a pessoa vai falando, eu pego novas pistas daquilo que está sendo falado. Eu estruturo tudo aquilo que vai ser falado ali na minha mente e a partir disso eu tenho mais tempo para eu poder fazer aquela interpretação.
Só que tem situações em que continua sendo necessária a interpretação consecutiva, porque são situações em que, eventualmente, essa lógica de fazer ao mesmo tempo da interpretação simultânea não dá conta. Aqui no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, onde eu e Raquel estamos passando uma temporada, né, morando aqui, e para quem não sabe, desde 2021, cada vez eu e Raquel moramos num lugar diferente. A gente tem viajado por vários lugares no Brasil, desenvolvendo novas pesquisas das línguas de sinais, curtindo o lugar também, descobrindo, vivendo novos sabores, conhecendo novas pessoas, fazendo mais amigos. E tem sido uma experiência incrível. E aqui no Vale do Capão é uma região assim que tem uma natureza muito exuberante. É um lugar realmente incrível, indizível. E todos os domingos pela manhã tem uma feira. Eu e Raquel amamos ir nessa feira. Porque é um ambiente de conhecer gente nova, é um ambiente de comprar as coisas tudo fresquinho, é um ambiente de muita coisa que é vendido na feira, é orgânico, tem muitos lanches exóticos diferentes. Um dia a gente comeu algo que foi preparado por um padeiro que é francês, eu comi o pão francês de verdade. Outro dia a gente comeu algo preparado por uma pessoa que é lá do Líbano, e assim por diante. É um lugar muito intercultural. E teve um dia na feira que a gente conheceu um senhor que é norte-americano. E foi uma experiência muito agradável estar com ele aquele dia. E ele falou que queria depois conversar mais com a gente. E aí ele fala português, mas depois eu descobri que não é tão bem assim. Eu queria incentivar ele no português e tal. Aí no domingo seguinte a gente reencontrou com ele. E ele ficou muito feliz de estar ali com a gente. Só que agora, como a gente já tinha tido aquela conversa inicial comum quando você conhece alguém, dessa vez, a gente foi aprofundando mais a conversa. E na hora de aprofundar a conversa, eu percebi uma nuance muito interessante. O meu cérebro está acostumado a interpretar do português para Libras, da Libras para o português. Só que, naquele momento ali, eu percebi que ficar interpretando para o que a Raquel dizia, interpretar para ele em português, eu perguntei para ele, você está entendendo? Aí ele falou assim, eu consegui entender. Aí eu olhei para ele assim, eu falei assim, não, isso aí não é entender não, é o que a Raquel falou que foi tão surreal. E eu comecei a falar para ele em inglês. E foi naquele momento ali que eu percebi que muitas vezes, para esse tipo de situação, interpretar da Libras para o inglês, como foi a minha situação ali, é melhor fazer de forma consecutiva. Eu vejo a mensagem em Libras, processo tudo o que é necessário, aplico os 7 gomos, os 7 gomos do fluxo de interpretação, e então é muito mais prático de eu poder passar a mensagem para ele direto em inglês. Mas eu percebi um outro fenômeno muito curioso, que eu conseguia com muita facilidade ouvir ele em inglês e já interpretar direto para Libras, de forma simultânea. Agora, já teve muitas outras situações no meu dia a dia em que eu estava com a Raquel em algum lugar, ela sinalizava algo e eu percebia que era melhor eu fazer a interpretação consecutiva, mesmo eu tendo toda a habilidade, o conhecimento necessário e a prática necessária para interpretar muito bem, da Libras para o português. Então, no final das contas, se são ambientes mais informais, você, como intérprete, tem que identificar. Você tem que analisar aquilo que vai funcionar melhor para aquela situação ali. Porque a interpretação simultânea, ela é como você dirigir um carro em alta velocidade. Então você tem que ter aquele reflexo rápido assim, entre aquilo que você está captando, as análises que são necessárias você fazer, para então você poder passar para Libras, ou para você passar para o português. E a interpretação consecutiva, você tem o tempo 2 vezes, é como se você estivesse fazendo uma viagem mais tranquila, mais espaçada, observando mais detalhes da paisagem, porque você tem o tempo em que você está recebendo a mensagem e depois você tem o tempo de novo na hora que você está emitindo a mensagem na língua-alvo. Então, é como se você tivesse o dobro do tempo para você poder processar a informação. A grande questão é que tem situações em que a interpretação consecutiva ela é muito melhor. Como, por exemplo, quando você está interpretando informações sigilosas, ou de transações, negociações, em que você tem que ter certeza absoluta. Tipo assim, uma palavra falada do jeito errado ali, uma expressão mal interpretada pode colocar em risco tudo aquilo que está sendo feito.
Então, não tem espaço para você poder contornar. E nessas situações, a interpretação consecutiva é melhor, porque dá tempo de você processar tudo o que é necessário, construir tudo o que é necessário com um espaço mais confortável de fala, de conversa e de interpretação como um todo. Qual tipo de interpretação é mais difícil, a consecutiva ou a simultânea? E quais os motivos para isso? Eu não consegui ouvir bem o que você perguntou. Fala um pouco mais alto, por favor. Quais as principais técnicas de interpretação para se aplicar na interpretação consecutiva? Para a interpretação consecutiva, isso varia de quais idiomas você está interpretando. Vamos colocar aqui no caso da Libras e do português ou português para Libras. A primeira questão que você tem que ter em mente quando está interpretando do português para Libras é: você tem que captar a estrutura geral daquilo que você está ouvindo ali no português. Então você tem que desenhar na sua mente um mapa muito bem estruturado de onde aquela mensagem começou e para onde ela tende a caminhar. Você tem que estruturar isso na sua mente. E a partir dessa estruturação que você vai fazendo, você vai encaixando os novos aspectos, os novos pontos-chave, porque você tem que desenvolver um nível ali de memória que é, você imagina que você está agora no começo, né, da interpretação ali. Você ouviu algo, você tem que ir retendo aquilo que você já ouviu enquanto você está ouvindo mais coisas. É o momento só de ouvir. Você tem que ir fazendo aquilo ali. Até que chega um momento em que você tem que começar já a pensar como você vai passar aquilo ali para Libras. Obviamente tem mais passos aí nesse meio do caminho, mas aqui de forma simplificada na minha explicação para ficar mais claro para você didaticamente, escolhi falar dessa forma aqui. Então, você ouviu aquele bloco ali de informações, você está ouvindo mais coisas, você tem que ir memorizando o que você está ouvindo. Obviamente o que você vai memorizar não é palavra por palavra. Você vai memorizar o sentido, o significado que aquilo tem, qual que é a intenção de comunicação. Ou seja, você já começa a fazer uma análise daquilo que está sendo falado, e é essa análise já estruturada como se fosse quando você vai fazer um suco, por exemplo, em que você tem ali a fruta e você tem que tirar as sementes, você tem que descascar, e enfim, finalmente você tem a polpa da fruta. E com essa polpa é que você vai fazer um suco, uma vitamina, por assim dizer. Percebe? Ou seja, é quando você vai fazendo esse processo, é essa polpa que você precisa de realmente manter na sua mente para você dar as próximas etapas ali. E esse é um processo que, quando eu estou no processo de acompanhamento dos meus mentorados, por exemplo, a gente debulha a gente vai em cada um dos aspectos dos 7 gomos do fluxo de interpretação, a gente aprofunda com muitas técnicas e práticas. E aqui, o que é fundamental você captar é que é vital você entender os segmentos daquela mensagem que você está ouvindo, as partes dela, e mais do que isso, como que uma vai se conectando com a outra. Isso é válido tanto para quando você está ouvindo algo do português, para você passar para Libras de forma consecutiva, quanto quando você está vendo em Libras, aí você quer entender primeiro aquilo melhor, para então você passar para o português. Nas situações, por exemplo, que eu descrevi, que eu já fiz interpretando a Raquel para um norte-americano, ou seja, interpretando a Libras para o inglês, já que o português dele não estava tão claro assim para a compreensão. E aqui tem uma questão muito profunda que é, muita gente às vezes se preocupa no aspecto da memorização de algo, daquela fala, daquele discurso, daquilo que está sendo falado, só que só a memorização não basta. Porque no fundo, quando você está recebendo uma mensagem em fonte, retendo ela, né, memorizando ela, para você poder passar ela para Libras, ou da Libras para o português, mas de forma consecutiva,
você, na hora de você emitir isso novamente na Libras, a sua interpretação, ou emitir aquilo ali em português, é vital você reconstituir aquele discurso. Você montar ele de novo e ele ter exatamente o mesmo sentido, o mesmo significado daquele discurso fonte. Entende? Quando são interpretações de línguas orais, é muito comum o intérprete, ou seja, interpretando, por exemplo, do inglês para o português, do português para o inglês, para o alemão, ou para qualquer outra língua oral, é muito comum o intérprete estar... Inclusive, alguns anos atrás, nessa época eu morava em Belo Horizonte ainda, eu tinha ido participar de um evento, e eu cheguei naquele evento ali junto com a Raquel, e foi uma experiência muito interessante, porque foi logo na época que eu tinha feito o meu curso de inglês. Isso foi em 2013. E foi muito interessante porque eu cheguei ali e o palestrante do evento era um neurocientista lá dos Estados Unidos. E ele estava compartilhando as pesquisas dele justamente sobre as descobertas científicas. Ele é daquele tipo de neurocientista em que ele não só analisa a maquete, assim, mas ele aplica eletrodos assim no cérebro, na cabeça das pessoas, para poder mapear, para fazer o que é chamado de ressonância. Já agora, é um tipo de ressonância feita do cérebro. A sigla é RMSI. Eu não sei se essa sigla é do inglês ou do português, mas o fato é que nesse processo de ele fazer as análises, ele fazia análise de dois públicos. Pessoas surdas. O que acontecia dentro do cérebro dos surdos no processo de sinalizar, no processo de absorver a língua de sinais americana, enfim, de todas essas coisas, o que acontece no cérebro do surdo quando ele está fazendo classificadores, e ele desenvolveu pesquisas também do que acontece no cérebro de uma pessoa ouvinte, que é filha de pais surdos, ou que desde a infância teve contato com a língua de sinais, ou que começou a aprender a língua de sinais tardiamente. Ele mapeou exatamente as áreas do cérebro envolvido. Muito do que você me ouve falando foi justamente baseado nas pesquisas desse neurocientista, que é fissurado pela cognição humana e fissurado também pela língua de sinais americana. Então, é muito legal. E naquele processo ali, quando eu cheguei naquele evento, eu pude participar e pude entender, fazer perguntas e tudo mais, compreendendo diretamente em inglês. Mas naquele evento tinha um intérprete interpretando do inglês para o português. E esse intérprete optou por fazer a interpretação consecutiva, até mesmo porque ali não tinha aparelhos para todos, não tinha aparelhos disponíveis para poder trazer essa possibilidade da interpretação simultânea. Não tinha. E ali ele foi tomando notas daquilo que estava sendo falado para ele poder interpretar aquilo ali para o português. E aí depois, os intérpretes de Libras que estavam ali ouviam aquela mensagem em português para então poder interpretar para Libras. Percebe? Ou seja, todo um processo encadeado acontecendo ali. Então foram várias traduções ali. Só que do inglês para o português foi consecutiva. Do português para Libras já foi simultânea. Agora, acontecia um fenômeno ali muito interessante em que os intérpretes de Libras, por estarem posicionados perto do intérprete de inglês e português, eles ficavam olhando as anotações, as notas que estavam sendo tomadas ali. Então, nas línguas orais, é muito comum ficar tomando notas assim. Para as línguas de sinais, às vezes, é um ponto mais delicado ou mais complexo de se fazer, principalmente porque o intérprete de Libras geralmente ele está à frente de algo, mesmo que seja uma roda de conversa, mas ele está à frente ali. E como na Libras é usado as mãos na comunicação, então ficar nessa de ficar anotando coisas geralmente é mais complexo. Mas conforme for o tipo de contexto, pode ser uma boa estratégia também. A grande questão é que todo esse fluxo de interpretação, desde o momento em que você ouve a mensagem até o momento em que finalmente você vai sinalizar, quer seja na interpretação
consecutiva, quer seja na simultânea, porque assim, cá entre nós, no final das contas, o processo que eu descrevi aqui de técnicas que podem ser aplicadas para a interpretação consecutiva é exatamente a mesma coisa na interpretação simultânea. A única diferença real mesmo é que na interpretação consecutiva a pessoa para você poder sinalizar, ou o surdo parou de sinalizar para você poder passar aquilo ali para o português. Só isso. Mas a grande questão é que a prática de você aprimorar a sua memória, saber o que você tem que reter, saber como soltar a mensagem das palavras que foram usadas, né, para poder proferir aquela mensagem, ou seja, se separar as palavras do significado, porque é o significado que tu tem que interpretar e tudo mais, é um processo que é importante você ter clareza sobre esse espaço, sobre esse detalhamento. E na Libras em especial, é possível você utilizar inclusive a escrita da língua de sinais nesse processo de preparação, em que você vai interpretar algo, você teve acesso já ao discurso fonte, em português, por exemplo, aquele esboço ali você vai interpretar para a Libra sinalizada. Você pode pegar aquilo ali, usar a escrita da língua de sinais para você fazer suas anotações, preparar a sua interpretação e assim ir mais à frente, ou seja, ter mais facilidade lá no processo de interpretação. Isso significa que isso aí foi uma interpretação consecutiva? Não. Não é. Isso aí poderia ser chamado de uma tradução, porque envolveu a modalidade escrita do português e que você teve acesso para depois, quando você estava ouvindo lá, você passar para Libras. Mas no final das contas, essas nomenclaturas, por mais que elas sejam muito importantes, o que realmente vai fazer diferença na sua vida como intérprete, ou como quem quer se tornar intérprete, é você saber fazer a coisa. Porque se você não souber fazer, mas souber todos os nomes dessas coisas, esses nomes das técnicas e tudo mais, não vai te resolver nada. O que realmente importa é você conseguir passar a comunicação e saber fazer isso, realmente. Inclusive, nesse exato momento, eu estou com algumas vagas novas que eu abri na minha turma, meu grupo, da mentoria Intérprete de Libras na Prática. Uma mentoria bem passo a passo para quem está começando agora, e também é passo a passo para quem já é intérprete ou já tem alguma experiência de interpretação, ou mesmo para quem já é profissional e quer se aprofundar mais, tanto na interpretação quanto na prática e novas possibilidades de atuação, remuneração, novos projetos, empresa, fazer isso de forma televisiva, fazer isso de forma virtual, de forma online, enfim. E nesse exato momento tem algumas vagas que eu abri para a minha nova turma. Eu vou deixar o link logo aqui abaixo. Você pode clicar lá no link, você vai abrir uma página, você vai ter mais informações de como funciona a mentoria, o acompanhamento comigo, o método que você vai ter acesso, todo o passo a passo, como que é meu acompanhamento, como funcionam as práticas, quais técnicas você vai ter acesso ali dentro, quais são os contextos diferentes de interpretação que você vai ter acesso, e lá vai ter também um botão para você clicar e preencher a sua ficha de interesse. Vai lá, preencha a ficha de interesse, que o meu time vai fazer contato com você e conversar para entender melhor os seus bastidores, entender melhor o seu momento, os desafios que você está vivenciando também na área da interpretação e tudo aquilo que você quer realizar sobre isso e entender se é o seu momento realmente de se juntar e fazer parte do grupo. Mesmo se você nunca interpretou absolutamente nada, mas você quer se tornar intérprete, ou se você já está na área e quer ter o meu acompanhamento, meu direcionamento, acesse o link lá. Lá você vai ter mais clareza sobre esses passos e a gente vai ter mais tempo para eu poder me aprofundar, mostrar na prática e tudo mais, para você realmente se destacar e se tornar um intérprete memorável. Quais são os principais desafios da interpretação de modalidade simultânea e como superá-los? A interpretação, quando você está no processo de interpretar algo de forma simultânea, o principal desafio que eu capto e que muitos intérpretes já me falaram, inclusive mentorados também,
é justamente de você ouvir a mensagem, enquanto isso você tem que fazer várias outras coisas para você poder fazer a interpretação. Às vezes, o desafio é, você literalmente não ouviu aquilo que foi falado, ou você não entendeu uma palavra que você não conhece, algo ali que você não conhece, ou que você não sabe como passar para Libras. Às vezes é um clima que você tem que interpretar, o clima semiárido, aí você fala assim, caraca, o que é isso, semiárido? E que você trava tentando entender o significado daquilo para você poder fazer a interpretação. E é muito comum quando isso acontece, quando o intérprete não está entendendo, fazer altas caretas assim e tal, tipo, muito ruins. Imagina, você vai num restaurante com o seu marido, com a sua esposa, aquele restaurante assim, nobre, muito bonito, tudo muito, muito, tipo, você vê que cada detalhe está no lugar ali, né? Aí você imagina, você pede um prato ali especial para vocês dois, e aí quando vem trazer para você, vem o cozinheiro, tipo, cara, com a roupa toda melada, respingou alguma coisa na hora que ele picou e tal, na roupa dele, e ficou aquela coisa. Imagina ele vir com a bandeja na mão para te servir assim. Não faz sentido, não faz sentido. O jeito certo seria ele, depois de preparar todo o seu alimento ali, caso, em bistrôs é muito comum isso, né? A própria pessoa que vem te servir é a pessoa que fez o alimento. Às vezes até o próprio dono daquele ambiente ali. Bistrô é um tipo de restaurante mais íntimo, mais temático, mais focado, é uma experiência mais gourmetizada, né? Os pratos, não é só o prato que você está ali, é toda uma experiência que você vivencia ali. Então, o certo é ele se limpar, usar um outro avental agora para vir te servir. Por quê? Porque o que realmente importa agora não foi o processo de como que aquele alimento foi preparado, e sim que ele está pronto, aquele prato está ali, bonito, cheiroso, com um bom aroma, com um bom sabor, entende? Ou seja, é aquela leveza. E a interpretação é a mesma coisa. Então, quando você está interpretando algo e aquele ali não está claro o suficiente, é você quem tem que lidar com isso como intérprete. E aí entra alguns desafios, né? Porque isso acaba condensando muita informação, muito processamento cerebral nessa parte aqui da frente, que é o neocórtex, e isso faz com que eventualmente fique desafiador realmente. É uma carga maior de processamento que você está tendo na sua mente. Isso faz, às vezes, com que você tenha algum lapso da informação, ou que você fale em algo, ou mesmo aumenta a carga cognitiva, como se fosse assim, uma mochila em que você vai colocando coisas, e que para uma corrida, para uma maratona, tipo, não vale, não deveria carregar-se uma mochila, entende? Ou seja, a grande questão do intérprete ao fazer uma interpretação simultânea é de que se tudo aquilo que você vai interpretar realmente você está interpretando exatamente naquela hora, sempre o nível de carga cognitiva, de peso, de reflexão, de desafio que você vai vivenciar é muito maior, é muito mais complexo. Porque, no final das contas, a interpretação em si, da Libras português, do português para Libras, não é um negócio automático. Não é um negócio que se apertou um botão, vai lá e acontece. Não é assim que funciona. Tem gente que fala que é assim, né? Vou passar assim, né? Mas não é assim que funciona. Você tem toda uma questão de processar, de pensar exatamente. É por isso que uma das piores coisas que alguém que quer se tornar intérprete pode fazer é ficar tentando aprender como é que interpreta sozinho. O processo de interpretação deve ser leve. Ah, Madison, mas eu estou começando. O processo de interpretação deve ser leve. Não pode parecer um parto que você está fazendo ali na hora. Entende? Ele exige preparação, ele exige pesquisa, a preparação dos sinais que vão ser necessários, da mensagem, do significado dela, da intenção de comunicação, de entender o público-alvo, o ouvinte que está ali, o público-alvo institucional, o público-alvo surdo que vai estar ali presente, aí entra nas questões psicológicas da psicologia dos surdos, entra nas questões de referência da instituição, da sociedade, do momento
do país, ou da instituição, ou do bairro, ou da cidade. Enfim, entra numa série de outros fatores e você lá preocupado em como é que diz determinado sinal na Libras. A interpretação é muito mais do que você pegar uma palavra do português e passar ela para Libras, ou pegar um sinal da Libras e passar para o português. É por isso que é tão vital, é por isso que é tão importante ter um acompanhamento, ter um direcionamento por quem tem o conhecimento de causa, por quem tem experiência prática. E existem muitas pessoas que têm muita experiência na área de interpretação. Agora, eu, Madison, desenvolvi um passo a passo, bem estruturado, bem claro, que realmente te coloca numa possibilidade de comunicação e de percepção que coloca você num momento assim de captar realmente a nuance daquilo que tem que ser captado. E mais do que isso, com clareza, com passo a passo estruturado, com práticas estruturadas que realmente colocam num outro nível de jogo. E se você quer ter o meu acompanhamento nesse passo a passo, nesse processo, acesse o link que tem aqui abaixo, preenche lá sua ficha de interesse, que meu time vai fazer contato com você. E um outro detalhe aqui sobre isso ainda é o seguinte: muitas vezes, quando eu falo de tradução e interpretação, as pessoas acham que só o fato de você aprender a Libras é o suficiente para você poder interpretar. Mas não é. Porque o português e a Libras são línguas tão diferentes, tão separadas e independentes uma da outra, que isso faz necessário você saber exatamente como fazer isso. O que você tem que pegar do português, como é que você vai passar isso para Libras, como é que você reconstrói a mensagem na Libras, como é que você vai estruturar toda essa comunicação, percebe? E existe um passo a passo para isso. Tu não precisa de ficar quebrando a cabeça como eu fiquei lá atrás por não ter quem me orientasse. Muitas vezes eu falo, inclusive, daquela vontade de voltar no tempo, sabe? De sair consertando as interpretações que lá no meu começo eu fiz errado, por não ter quem me direcionasse, por não ter quem me orientasse. Exemplo, quando eu estava no meu processo de desenvolvimento como intérprete, uma vez uma pessoa falou assim: Mads, quer aprender a interpretar? Quero. Então vamos treinar aqui. Aí a pessoa me colocou lá no ambiente, na igreja, para eu poder, e ela colocou lá e tal, eu falei assim, tá, e agora? Pode começar. Eu comecei a fazer o quê? A interpretar. Esse foi o treinamento que lá atrás eu recebi para ser intérprete. E por causa disso, eu fiquei quebrando a cabeça muitas e muitas vezes. Era muito comum eu ir embora para casa com a cabeça doendo, latejando de dor. Por quê? Porque eu não sabia como interpretar. Era um esforço cognitivo gigantesco. Mas, ao longo dos anos, além de muito estudo, muita pesquisa, eu fui testando várias técnicas, validando na prática as técnicas. E é isso que eu revelo os bastidores lá na minha mentoria Intérprete de Libras na Prática, que é para quem está começando agora, não sabe nada de interpretação, ou mesmo para quem já está atuando como intérprete, ou quer atuar em novas áreas. Exemplo, você atua na área educacional, agora você quer atuar em eventos, ou você atua na área corporativa e agora você quer também atuar na área educacional, ou você quer atuar no contexto universitário, e assim por diante. Existe um universo gigantesco de possibilidades. E se você quer ter a minha orientação passo a passo, acessa um método detalhado, onde eu fiz literalmente um download, eu baixei toda a minha experiência, organizei num passo a passo estruturado, com técnicas práticas, para você também se tornar intérprete. Acesse o link logo aqui abaixo, entra lá, preencha sua ficha de interesse e vem participar da mentoria comigo. Esse foi o nosso episódio de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixa aqui embaixo seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta. Quem sabe, no próximo episódio do Intérprete Memorável ou do Madison Responde, a sua pergunta vai ser escolhida para ser respondida por mim e trazer ainda mais clareza aqui para você. E acesse logo aqui abaixo o link para você entrar e participar da mentoria comigo, Intérprete de Libras na Prática. Vai lá!